Fala pessoal, beleza? É, eu tô fazendo esse vídeo aqui para responder aí uma menina aí que postou no grupo aí no Facebook. Fez um vídeo intitulado como Deus é gay. Deu muito hate, tipo, galera mandando, mandando o cara calar a boca, etc e tal. Mas eu tô fazendo isso aqui pra meio que, sei lá, tá, às vezes tirar um pouco de dúvida do cara, porque o cara não entende muito bem. Eu posso dizer que eu não entendo muito, mas tem algumas coisas que é muito óbvia. Só que tem muita gente que não consegue enxergar as coisas mais óbvias que tem. Às vezes enxerga uma treta muito maior, mas não enxerga a coisa mais óbvia. Então, é o seguinte, mano. Já que a gente vai falar disso, tem que pegar lá o ponto de início para que eu consiga passar um raciocínio melhor para você, um raciocínio mais de boa. Vamos supor, vamos pegar lá do início, né, da criação. Já que a gente está falando de Deus, tem que se basear na Bíblia Sagrada, né, que é o que é a Escritura. Então, o início lá em Gênesis, né, na parte de Adão e Eva, que é praticamente uma das segundas páginas, aí, bem o início mesmo de Gênesis, lá fala, né, que Deus ele criou o homem e a mulher. Adão, né, que significa um homem. A Eva, não sei se é mulher, alguma coisa assim. Mas enfim, o homem ele foi criado no paraíso, etc. Tinha tudo, né? Tinha uma coisa que a gente não tem também, que é a pura presença da verdade ali, do próprio Deus lá, orientando eles para seguir o caminho certo, né? Porque assim, na real, mal, essas coisas assim, sempre existiu. Porque isso sempre foi uma escolha. Mal, bem, isso é uma escolha que a pessoa faz. Ainda mais para o humano que tem a livre-arbítrio de fazer qualquer coisa sem ser interrompido. Por exemplo, o cara vai ali tirar a vida de uma criança inocente e tal. Beleza, ele pode ser preso pelas nossas regras aqui que a gente tem. Mas de qualquer forma, ele não foi morto ali na hora por ele ter feito aquilo ali. Ou seja, o cara faz o que ele quer, não tem consequência. Às vezes a gente põe as consequências. Mas o homem ele foi criado com livre-arbítrio, né? Escolher o caminho certo ou errado. Certo? Obviamente, se o cara seguir o caminho certo, ele vai ter discernimento, vai saber distinguir as coisas. Até porque a própria palavra fala isso em Provérbios, que um homem prudente ele sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo, né, é cheia de ilusões enganosas. Isso realmente acontece. Tipo, se você for uma pessoa que busca bondade, discernimento, etc., você vai colher um fruto disso. Vai saber lidar com as coisas. Agora, se você tiver ignorância, eu nem preciso falar, inveja, ao redor as pessoas, ninguém vai te curtir pra comer essa história, porque, tipo, é um cara que às vezes você pensa, não, velho, cara tá invejoso e tal, uma coisa ruim, sabe? O cara não colhe nada disso. Ele só continua naquele ciclo de ignorância. Mas enfim, aí vamos supor, lá no início, né? Tava Adão e Eva, no caso, né? Foi criado lá. E eles não tinham conhecimento do mal, né? Não tinham conhecimento, só tinham conhecimento do que era certo. Então, provavelmente, eles tinham discernimento, bondade, conhecimento, respeito, humildade, tudo quanto é coisa certa, né? O homem era por mais que ele seja um ser de carne, que ele tem suas tentações ali, quero comer uma coisa boa, uma coisa que me faz prazer e tal, porque o homem sempre teve isso, né? Vamos supor, um ser, um anjo, um ser espiritual assim, ele não tem essa necessidade, né? Tipo, o homem ele consegue. Tipo, é muito difícil às vezes se privar de alguma coisa, mas quando você faz isso, você mostra que talvez seu espírito seja mais forte que a carne, sabe? Mas enfim. Aí o que acontece? A Bíblia pega e relata, né, que o Satanás ele entrou, ele fez a primeira possessão ali satânica, né, na cobra, na antiga serpente. E tentou a Eva comer a fruta, né? Fez a dúvida na cabeça dela, tal, você vai ter o conhecimento do bem e do
mal e tal, você vai saber isso aqui, você vai ser como Deus, né? Um conhecimento muito forte, muito acima. E foi isso aí que eles ficou com uma dúvida na cabeça, e eu não sei, né? Isso é só baseado na escritura mesmo. E aí ela cometeu o erro e Adão também. Mas aí fala, né? Tipo, depois disso aí que eles perderam o paraíso e tal, mas vamos pensar o seguinte, tipo, os caras foi lá e eles fez aquilo ali por livre-arbítrio, né? E tem muita gente que critica também, fala, ah não, mas Deus é bondoso e tal. Mas, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, vamos supor que você, vamos supor um caso, um irmão, algum parente seu, você pega e fala pra ele, ó, dá um exemplo. Você vai fazer aquilo ali, eu vou te dar uma escolha, né? Por exemplo, vou sair, vou deixar um trem aqui, não quero que você coma, por exemplo. Só um exemplo meio besta. Aí você chega, a pessoa comeu. Tipo, mano, você não vai bater nela, não vai fazer nada de errado. Mas ela tomou a escolha dela, tipo, você não pode fazer nada, mano. Ela podia ter te obedecido, tá ligado? Mas enfim, a questão que o menino falou aí da sexualidade e tal, mano, isso é coisa humana, mano. Isso é coisa aqui, digamos que na terra aqui, de carne, praticamente, sendo bem breve mesmo, é uma coisa para reprodução, né? Não desmerecendo, tipo, não tem nada contra tal, sexualidade, cada um tem a sua, porque realmente o que a Bíblia prega, Deus prega, que a gente está falando aqui agora, é o espírito do homem, não a carne do homem. Não a carne, porque a carne é a parte fraca do homem. Mas ela prega o espírito, que é a bondade, o caráter, o cara ter. Vamos supor, você não precisa ser perfeito, mano. Você não precisa ser. Ah, todo momento você tá ali sendo o cara humildão, o monstro do espírito, sabe? Ter todas as características de humildade, caráter, tudo isso aí no máximo, 100%. Não, mano, isso aí foi só a Cristo que teve. Não tem como, mano, ter isso aí, tipo, é insano. Mas, tipo, a Bíblia, ela prega que o homem tem isso aí acima da carne. Tipo, você vai fazer alguma coisa, você tem um caráter acima da carne, entendeu? Você sabe ter um discernimento pra julgar as coisas que é certo e que é errado. Que às vezes a carne vai te atrapalhar ou você vai foder com alguém, entendeu? Então, isso aí que prega respeito, amor ao próximo, isso é tudo a característica. Então tava gravando aí o vídeo, minha bateria acabou. Mas eu vou juntar as partes aí. Se reparar um corte aí, foi porque eu juntei mesmo. Mas é isso aí mesmo que eu tô falando. Tipo, mano, eu não tô te atacando e tal. Você colocou na descrição que é a sua opinião e eu entendo isso aí. Mas o que eu tô querendo te falar é realmente isso, que Deus, ou no caso um anjo, uma criatura que a gente não enxerga, entendeu? É porque a gente só tem a carne, vamos supor, o humano tem a carne, os outros animais aqui também tem, né, para reprodução. Eles, como eles não pensam que nem a gente, eles não têm tanta maldade que nem o homem tem, são umas coisas muito lógicas. Mas vamos supor aí no caso, vamos supor os anjos aí, ou pode ser até os anjos caídos, Lúcifer, que era Lúcifer, né, passou a ser Satanás, que era acusador, mentira, etc. Deus é muito simples, não é simples de entender, mas de um certo ponto de vista fica simples. É só você entender o que o próprio Jesus Cristo ele falou em Mateus, eu não lembro o versículo certinho, mas quem saber coloca aí, ou se você saber também pode pôr. Ele mesmo fala, eu sou a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão a mim. E é a realidade, tipo, ele é um Deus, estava encarnado no corpo de um homem e foi o homem mais perfeito que existiu. Porque ele não era que nem a gente tem os erros da carne, etc. Não, ele era o Deus, o próprio Deus. Então, o que ele fala, que ele é a verdade e a vida, é porque realmente ele é a própria palavra da verdade. Ao contrário de Satanás, que é a mentira, a inveja, a ignorância, o orgulho, etc. O Satanás ele é contra Cristo, sempre foi. Tanto que ele fez a parada mais
foda aí que teve com a gente. Foi praticamente o que causou a queda da humanidade. Foi a que eu já expliquei nos momentos passados, mas eu não vou aprofundar nisso não. Talvez você pedir aí ou alguém quiser ouvir, só falar que depois eu comento aqui o que eu sei. Mas enfim, é isso aí, tipo, não critico a sua opinião, mas tem algumas coisas que tem que estudar um pouco mais pra falar. Tipo, às vezes, né, eu comentei, às vezes se você tivesse lido Gênesis, você já falava, não, não tem como, tipo, é um ser, tipo, onipotente, perdão, não sei falar direito, ele tá em todos os lugares, em todo o tempo, e criou tudo, porque ele é a verdade, é a vida, entendeu? Então não existe sexualidade, porque foi ele que criou tudo. Nem para os anjos existe sexualidade, porque os anjos são criaturas que trabalham somente para Deus. Às vezes tem até umas coisas que eu quero falar, agora que eu falei disso eu lembrei. Vamos supor que no caso, se um dia você avistasse algum anjo, alguma coisa assim, uma presença bem forte de luz, ou às vezes uma coisa muito negativa, muito escura e tal, mas o que nem eu falei, os anjos, eles são criaturas que eles só trabalham para Deus, eles não servem os humanos, não por vontade própria, não. Então, se um dia você vê alguma coisa assim e tal, eles não. Um versículo que eu esqueci qual que é, mas lá fala que para não adorá-los, entendeu? Que eles só são criaturas espirituais que trabalham para Deus, então eles também não têm reprodução. Isso é coisa do humano. Sexualidade é coisa do humano. Tipo, vamos supor, só hétero, ou uma pessoa que ela é gay, ou homossexual, ou bi. Isso aí vem do ser humano, não tem como.